Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre este Deus seja louvado. Um bom dia a todos. Que esse dia seja irradiado pela luz divina, iluminando cada um de nós, nossas famílias, e enfim, todo este país onde nós moramos, e tudo está tão confuso, tudo está tão assim, parecendo que pode a qualquer momento acontecer coisas drásticas, dramáticas, violentas. É como se um estupim estivesse para estourar. E se não for pela mão poderosa de Deus, descendo até nós e nos protegendo, nós sabemos que estamos todos fadados àquilo que nem sabemos de grave que pode nos acontecer. Eu estou dizendo isso não por uma sugestão ou não por uma intuição, mas sim porque aqueles que têm uma convivência mais íntima com Deus, não que tenha pressentimentos, mas é porque Deus coloca no coração algo de ruim, algo de negativo, de dor, de um pressentimento, de um tremor. É exatamente aquilo que aconteceu com Jesus quando ele estava prevendo a morte e foi para um lugar ermo rezar e pedir e suplicar o Pai que estava chegando a hora e pediu que afastasse dele aquele cálice. Mas ele imediatamente buscou o cálice e dizia dentro de si que deveria bebê-lo, sorvê-lo até a última gota, porque foi para isso que ele veio. Por isso aquele que crê em Deus, que confia em Deus, aquele que verdadeiramente se entrega a Deus, que se dobra diante de Deus e o reconhece como absoluto, como o Deus poder, como a suma majestade, como aquele que é Senhor absoluto de tudo, é como uma criança. É como a criança que segura a mão do pai e simplesmente caminha ao lado do pai, sem perguntar: onde me levas, papai? Onde iremos, papai? Não. Ele simplesmente se deixa levar porque sabe que o pai está perto, que o pai está junto, que ele está ligado ao pai pelo calor da mão dada, pela pertença, pelo amor, pela filiação de filho com pai. E estes tempos tão difíceis, onde vemos catástrofes acontecendo em todos os lados, assim como foi conectado no mundo inteiro a essa pandemia, não epidemia, porque epidemia seria num lugar isolado, não, ela foi uma pandemia porque todos os países, todos os lugares do mundo foram atingidos. É como se uma aranha tecesse, uma aranha negra tecesse sua teia sobre a humanidade toda, levando a todos uma contaminação.
E da mesma forma, nós vemos que no mundo inteiro, enquanto está acontecendo incêndios terríveis em determinados países, está acontecendo enchentes, matando e dizimando populações, destruindo imóveis, moradias. Em outros lugares, no Polo Sul, o degelo acontecendo e blocos enormes de gelo flutuando no mar, descendo pelo mar, pelo aquecimento global. E enquanto isso, terremotos matando 200 ou mais pessoas em outros lugares. E não só uma vez, e repetindo incessantemente esses terremotos. E enquanto isso, quantos que estão morrendo por dia com Covid, com essa pandemia, e pessoas hospitalizadas por outros motivos, por outras doenças, onde não conseguem conceber todo este terror acontecendo ao nosso redor, porque tudo se tornou tão perto, pelas comunicações sociais, pelo modernismo, pela tecnologia. E é tão interessante que vemos tudo isso acontecer e as pessoas ficam abismadas diante de tanta catástrofes. E para aqueles que conhecem as profecias de Jesus, sabem que ele disse que nos finais dos tempos haveria guerras, haveria terremotos, enfim, tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que a natureza está rebelando, está devolvendo para o homem toda agressão sofrida ao longo de séculos. Tudo em nome do progresso, em nome do dinheiro, em nome do poder, em nome do progresso, enfim. Mas é tão interessante que a nossa origem vem de um Deus bondoso que vinha na brisa da tarde relacionar conosco, com o homem. Nós sabemos que tudo aquilo que existe, tudo aquilo que nos capacita, toda a força que nos capacita, que toda a nossa potencialidade, que tudo aquilo que existe dentro da Mãe Terra, em cima da Mãe Terra, aquilo que exploramos, aquilo que dela tiramos, dessa Mãe Terra, sabemos que ela não veio ao acaso nem surgiu do nada, que teve mãos que a modelaram e que, como um grande artista sobrenatural, inspiradíssimo e cheio de amor, grávido de amor por nós, confeccionou e deu uma ordem. Essa ordem nunca cessou de ser obedecida, de nos dar leite e mel, que significa toda riqueza, toda alimentação, tudo aquilo que nos nutre. Sem contar o elemento água, vem da Mãe Terra. E é onde nós pisamos, é onde nós moramos, é onde demarcamos nossos pedacinhos de chão para vivermos, para crescermos, para multiplicarmos, para aqueles que conseguem, com o suor do trabalho, adquirir um torrãozinho. E isso está dentro da dignidade que nosso Deus nos deu. Mas quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos que há uma contradição muito grande, porque nós sabemos que o cristianismo em si, após a vinda de Jesus, que dividiu a história no primeiro e no segundo testamento, segunda aliança, primeira aliança, segunda aliança, ele vem nos revelar exatamente quem que nos dá a eternidade. Ele vem nos mostrar o rosto do Pai, o coração do Pai, porque Ele mesmo, o próprio Jesus, é o coração do Pai, e era um coração que falava, é um coração que exprimia com atitudes amorosas
no último grau de amor que poderia um ser humano demonstrar e comunicar, comunicou como ninguém, com seus atos, com suas palavras, com a sua vida de oração e intimidade com o Pai, na solidão do deserto, na solidão da orla marítima, na solidão das florestas, das montanhas. Ninguém comunicou tão bem e desvelou tão bem o rosto do Pai como Jesus. Ele veio revelar a grandeza do Pai, a dimensão do amor do Pai. E ele disse que a medida do amor do Pai é exatamente não ter medida. E ele nos contou um maior segredo. Ele disse que o nome de Deus é Pai. E para todos do Antigo Testamento é Javé, Elohim. E para os outros, Deus. Mas na realidade ele é Pai. É Pai com P maiúsculo e um Pai que tem um coração materno. É um Pai que é a reverência de força, é a referência de proteção, é a referência de autoridade, a referência de defesa de todos os inválidos que somos todos nós, que somos frágeis demasiadamente, nós somos medrosos, nós somos fracos, nós somos incapazes. É pela graça deste Deus que Jesus veio nos comunicar através do dom do Espírito Santo, o qual ele nos derramou e continua derramando pela graça do sacramento do batismo instituído por ele na cruz e inaugurado em Pentecostes, é que nós passamos a ver as coisas com a ótica da qual o próprio Jesus via. Ele veio para fazer a vontade do Pai, ele diz quem dava autoridade a ele, a autoridade vinha do Pai. Ele dizia, toda autoridade me foi dada, e ela veio do Pai. Ele veio dizer que ele e o Pai era um só. Ele disse que se ele não fosse, o Paráclito não viria para movimentar a igreja, para soprar nas velas da igreja, do barco que é a igreja. Ele veio dizer que para aquele que crê ele, o Pai viria e faria no coração dessas pessoas morada eterna. Ele diz que ele iria preparar para nós junto, dentro, ao lado do Pai, uma morada para cada um de nós, daqueles que verdadeiramente creiam, e por isso as atitudes provam que cremos, o que eu creio, porque a fé tem que ser manifestada em obras. Ele disse para nós tudo isso. Ele disse que ele veio porque ele deveria estar na casa do Pai. O que quer dizer, mesmo aos pés do mundo, mas o coração sempre mergulhado no coração do Pai. Os sentimentos, a saudade, o ardor, o amor, tudo que ele sentia no coração dizia respeito ao Pai, e pelo amor ao Pai ele veio até nós que somos pupilas dos olhos do Pai, somos os amores do Pai. E para isso ele veio sujeitando-se a tudo aquilo que humanamente nós passamos, porque devemos, porque somos concupiscentes, porque nós somos pecadores, e Jesus passou por todo o processo, a partir do processo embrionário, até a morte, o sepultamento, passou pelas dores, passou pelas grandes dificuldades, mas jamais
Em tempo algum, em momento algum, ele desviou-se de alguém que estava caído à sua frente. Ele desviou-se com preconceito daqueles que eram de má fama. Ele jamais negou a quem quer que seja, por mais lepras que tinha no seu próprio corpo e na sua alma, ele negou a cura, o diálogo, o amor, o acolhimento. E ele vem nos dizer com toda clareza e todas as palavras que ele é, eu sou. O eu sou de Jesus se estende, primeiramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim jamais andará nas trevas. Ele vem dizer, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, todo aquele ramo que der fruto será podado, mas o que não der será cortado. E as podas são exatamente aquilo que Jesus sofreu na pele, Maria sofreu, José sofreu, todos os santos sofreram durante suas existências, porque o sofrimento é redentor e Deus educa aquele que ama. E não existe amor sem educar, sem castigo, exatamente para modelar, assim como tem tantas palavras, tantas parábolas e tantas metáforas sobre o barro e o oleiro. E o Pai nos modela, e essa modelação, ela dói muitas vezes, mas ela é necessária para que nós sejamos mais santos, para que sejamos mais puros, para que sejamos mais humildes acima de tudo, para que nós obedeçamos mais ainda àquele que devemos obedecer, porque obedece quem tem juízo. E esse é o caminho. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou, como ele disse, a luz, eu sou a porta das ovelhas, ninguém vai ao Pai senão por mim. É pelo coração rasgado de Jesus, é pela palavra de Jesus, é porque cremos em Jesus que ao Pai nós vamos. Ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim jamais morrerá. Ele diz, eu disse, se tu creres verás a glória de Deus. Se nós crermos, nós veremos a ressurreição dos mortos, nós nos veremos ressuscitados. Nós não experimentaremos a morte. Por isso nós estamos assim, vivendo essa reflexão neste momento, ouvindo essa reflexão. A reflexão está vindo do poder do Espírito Santo. Meus lábios estão expondo aquilo que Deus está pondo como reflexão dentro de mim, ideias dentro de mim, não ideias, as verdades dentro de mim, exatamente para que alguém possa ouvir, alguém possa ter um éfeta, uma abertura dos ouvidos, do coração, para engolir, vamos dizer assim, tudo aquilo que Deus tem falado para nós através dos seus profetas, através daqueles que o conhecem um pouquinho, porque Deus não pode se revelar a nós enquanto vivos na íntegra. É preciso que nós tenhamos sempre uma curiosidade de querer conhecê-lo mais. É preciso que sempre tenhamos sede, desejá-lo um pouco mais. E ele sempre brinca conosco de esconde. Ele nos dá uma pequena cortesia e às vezes
parece que ele desapareceu, mas não, não. Ele continua permanente dentro do nosso coração. Ele continua sempre na sua fidelidade, como diz a própria Bíblia. Ele é fiel, Deus é fiel. Ele nunca desampara, ele nunca se afasta de nós. Onde nós estamos, com certeza, Deus está conosco. É pela fé que Jesus mora e habita nosso coração. E quando nós falamos do mês de agosto, são muitos aqueles que têm ainda e carregam o estigma da crendice, das superstições, que o mês de agosto é mês de azar, é mês de sofrimento. E eu digo com toda clareza, é um mês que é um presente de Deus. Os dias do mês de agosto são dias de vida. E o mês de agosto foi escolhido para ser o mês das vocações, o mês vocacional, porque durante o mês de agosto nós temos N dias dedicados a santos que foram verdadeiros heróis, santos que foram verdadeiros testemunhas de Jesus, testemunhas de Deus, testemunhas do amor, pessoas que literalmente deram a vida para outros, morreram para dar a vida a outros, assim como Jesus, como a Santa Dulce, nossa santa brasileira, nossa São de Nossa Senhora da Abadia. Nós já começamos os dias 1º de agosto com grandes santos, São João Vianney. O mês de agosto fecha com São Jerônimo e outros santos que nem me lembro no momento, mas são muitos dentro deste mês. É um mês das vocações e é um mês onde Deus está. A Igreja mostra todos estes santos para nos dar o exemplo e, acima de tudo, nos estimular também a querer e desejar viver tal como eles viveram, fazer o que eles fizeram. Porque para aqueles que estão com Deus e querem Deus e nada mais, eu quero Deus, gritar a pleno pulmões, significa que nós queremos também fazer como outros santos, porém do meu jeito, porque cada santo é um santo próprio, tem sua especialidade, tem seu jeito ímpar de ser, tem o seu ministério dentro da singularidade de cada um. Tem santinho, tem santões, tem santos de todos os tamanhos, assim, no que diz respeito a grandiosas obras ou pequenas obras, mas, no finalmente, todos nós temos uma igualdade diante de Deus. Não tem um santo a mais do que o outro ou mais do que o outro, a não ser a exceção da Virgem Maria com São José, porque tiveram contato ao vivo e a cores, foram a cores, e Maria gerou Jesus, São José foi o pai adotivo de Jesus, e por isso na hierarquia dos santos eles ocupam lugar de destaque junto do Filho, porque Jesus tem dois pais, o Pai eterno e o Pai terreno. E a Virgem Maria, criada, gerou o Criador. E, diante de tudo isso, Deus quer que nós olhemos os santos e também que nós possamos ser mártires da fé, num tempo em que a fé está evaporando, onde Deus não é tão gritado como deveria ser, porque os gritos são de escândalos, os gritos estão sendo gritos de acusações, os gritos estão sendo feitos de a revelia de rebeldia, os gritos estão sendo feitos de desespero, de revolta, mas nós não vemos o vapor de um povo onde sobe esse vapor de fé em uma oração quente, fervorosa, que sobe ao trono de Deus, reivindicando e pedindo
pela palavra misericórdia para Deus em favor não só de nós, para salvar nossa própria pele, mas um grito da humanidade toda, que todos somos filhos de Deus, amados por Deus, e temos esse Deus exatamente para nos proteger e nos guardar, mas ao contrário, estamos tentando nos salvar por nós mesmos, estamos tentando nos salvar nos unindo uns aos outros, esquecendo de Deus, estamos tentando nos salvar falando discursos, xingando, denunciando de toda forma, mas não estamos em vidas de oração, não estamos em oração, não estamos respirando a oração, não estamos fazendo as vigílias que deveríamos fazer, não estamos sendo sentinelas, atalaias como deveríamos ser e estar, na posição de combate como deveríamos estar. E a nossa parte Deus absolutamente não faz. A dele ele faz quando nós colocarmos a nossa mão na palma da mão dele, quando nós colocarmos o nosso coração no coração dele, quando nós colocarmos nossos olhos nos olhos dele, quando nós submetermos a vontade dele, porque ele que é a sabedoria, ele que tudo sabe, enquanto que na terra, nós estamos vivendo algazarra, estamos vivendo coisas tão terríveis que não sabemos nem raciocinar o quanto a permissividade está acontecendo, o quanto que a bagunça está sendo feita, enquanto que a desordem está acontecendo, de toda sorte e natureza. A permissividade é o grande pecado mortal da época. Eu falo e eu repito que nós estamos fazendo uma grande inveja a Sodoma e Gomorra, que foi destruída por enxofre, por uma chuva de fogo e enxofre. Ela, por ser uma cidade da sodomia, do pecado, da sensualidade, da impureza, era uma cidade pequena. Agora o mundo inteiro está vivendo essa carnificina, que significa vivendo não mais a carne, mas a carniça do pecado, onde, como diz Romanos no capítulo 1, trocaram as suas originalidades e, vivendo na torpeza, estão simplesmente fugindo da realidade natural e vivendo exatamente aquilo que o próprio instinto animalesco leva as pessoas a cometerem a torpeza, como nos diz Romanos. Quando dizem para rezarmos em favor do desaparecimento do Covid, eu sempre digo, mas nós estamos numa pandemia muito antes de surgir essa pandemia e ninguém estava em alerta, ninguém estava dando a devida importância. E com a pandemia, no começo da pandemia, parece que as pessoas já se cansaram de rezar nas portas dos hospitais, já se cansaram de rezar aqui, ali, acolá, já se cansaram. E nós não podemos nos cansar jamais de sacrificar pelos pecadores, de jejuar pelos pecadores, de gritar nos telhados contra o pecado, de denunciar o pecado, amar os pecadores e fazer por eles jejum, abster-se dos nossos prazeres para sacrifício e pedir a Deus misericórdia em favor dos pecadores, que começa comigo, com você, conosco,
para que assim o Pai tenha misericórdia de nós, assim como nos livros e muitos livros do Antigo Testamento, muitas cidades não foram destruídas pelo castigo do alto, porque naquela cidade havia intercessores tementes, verdadeiros combatentes, junto com a milícia celeste comandada por São Miguel. Por isso, aquilo que eu estou falando talvez nunca atinja quem deveria atingir, leve as pessoas a reagir, mas eu não posso ficar calado sendo cristão. Eu sozinho não posso fazer quase nada, mas o quase nada que eu posso fazer, eu estou fazendo, rezando, vigiando o tempo todo, na esperança e na certeza de que Deus me ouve, porque nenhuma oração é desperdiçada, todas elas sobem para a poupança da misericórdia, e Deus sempre ouvirá nossas preces, nossos rogos, nossas orações. Ele verá no coração de cada um o santo temor que temos dele e a grande confiança que também temos na sua infinita misericórdia, pelo nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e pela intercessão poderosa da Virgem Maria. Por isso nós temos que unir aos santos, na comunhão que temos com os santos, que rogam em nosso favor no céu, e as almas do purgatório que rogam na Igreja padecente em nosso favor, e todos nós, os poucos cristãos que restam no mundo, os piedosos que restam no mundo, se unirem em oração em favor de tudo aquilo que está acontecendo, porque não é pouca coisa, não são notícias drásticas e dramáticas, de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste, onde o povo está sofrido, onde o povo está sofrendo e onde nos espera também coisas medonhas e que parecem normais, mas nós podemos perceber que são coisas que estão verdadeiramente assombrando, assustando, mas as pessoas não estão se dando conta de que Deus está gritando em todos os cantos, as 4 trombetas estão tocando nos 4 cantos do mundo, como já foi dito, e nós não estamos entendendo que cornetas são essas. Deus está falando aos 4 cantos do mundo, em tudo que está acontecendo de trágico no mundo. Deus está mostrando, falando, chamando-nos a orar e vigiar, interceder sem cessar. Por isso nós te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus, a graça de nos conceder num momento tão difícil como este, de perdermos completamente todo desejo, todo gosto, tudo aquilo que a carne sente, tudo aquilo que o mundo oferece, que tudo isso seja verdadeiramente, Senhor, desaparecido, tirado dos nossos olhos, tirado dos nossos paladares, e que só o nosso coração, Senhor, queira, sinta, faça, trabalhe e aconteça tudo no questão de vestir a couraça da justiça, vestir a armadura do cristão, calçar as sandálias de prontidão, pegar a espada da palavra, pôr o escudo da fé no braço, para que os dardos do inimigo não atinjam o nosso coração, pôr na cabeça o capacete da salvação e a veste da justiça, e entrar na batalha incansável da Eucaristia, do Rosário com Nossa Senhora, junto dos anjos e tudo aquilo que diz respeito a uma vida de oração. Não existe oração mais poderosa do que a outra. Nós sabemos que o Pai Nosso saiu da boca de Jesus. É uma oração de poder, onde todos nós, no ecumenismo, podemos todos rezar ao mesmo tempo no mundo inteiro. E que nós possamos buscar todos os recursos orantes que aprendemos com Jesus,
Tudo aquilo que nós aprendemos, que sabemos que Jesus orava, que Jesus verbalizava, que Jesus fazia suas orações espontâneas e que nós possamos. E ele lia a palavra escrita, e ele lia os textos e os contextos dos profetas, e ele os vivia na íntegra, e que nós possamos tomar como exemplo tudo aquilo que Jesus viveu e que nós possamos ressuscitar, sair dos nossos túmulos e ir de encontro com Jesus à frente, com toda a milícia celeste, de todos os inimigos que vêm para matar e destruir. Mas nós sabemos que quem como Deus? Quem como Deus? Por isso nós temos essa vantagem. Nós já somos vitoriosos, mas é preciso batalhar. E a batalha é árdua, é incessante, mas ela traz prazer no coração, pois sabemos o sabor da vitória, da coroa, da glória que nos espera e nos aguarda nos céus. Por isso, bendito seja, Senhor, seu santo nome. Bendito seja, Senhor, por todos aqueles que estiverem ouvindo agora e que possam tomar e ter atitudes reais de pessoas que sabem ouvir e obedecer à voz do céu, que pelos arautos é dito em todos os cantos da terra. Obrigado, Senhor, bendito seja seu santíssimo nome, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus.